Automação industrial Danfoss. A Danfoss possui uma linha conhecida como automação industrial. Dentro dessa linha, nós temos produtos para controle de fluidos industriais, controle de utilidades industriais, tais como vapor, ar comprimido, água, glicol e outros fluidos que comumente são utilizados na indústria para transmissão de energia, trabalho hidráulico, limpeza e outras funções que também são exercidas em equipamentos. Então aqui na minha frente você está vendo uma linha de válvula solenoide. Dentro da linha de automação industrial existem alguns tipos de produtos. Os mais conhecidos e mais usuais são as válvulas solenoides com as suas respectivas bobinas, os pressostatos, os transmissores de pressão, os termostatos, as válvulas pneumáticas, as válvulas angulares de ação pneumática e também as válvulas termostáticas utilizadas em fluidos líquidos, como água e óleo, por exemplo. Hoje nós vamos falar mais sobre essa linha de automação industrial, linha de controle de fluidos de utilidades industriais, nos aspectos dos transmissores de pressão, dos pressostatos e também das válvulas solenoide, falando sobre alguns modelos de produtos, alguns modelos mais usuais, as suas principais características, como você faz a instalação, a manutenção, como você faz o ajuste dos pressostatos, por exemplo, e uma série de outras características comuns a essa linha de produtos. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre as válvulas solenoide. Então, aqui na minha frente, você está vendo alguns modelos de válvula solenoide. O modelo mais comum, o modelo mais usual da Danfoss para aplicações gerais, tanto em meios líquidos quanto em meios gasosos, então aí desde aplicações em óleo, em água, em ar comprimido e até aplicações em vapor de baixa pressão, é o modelo EV220. Então essa válvula que está aqui na minha mão é uma válvula solenoide EV220. Essa válvula ela vai ser montada com a bobina do tipo BB ou do tipo BA normalmente. Essa é a bobina BB e a bobina BA é essa outra bobina que é aberta em cima. Então, qual que é a diferença? Por que existem tantas bobinas? Qual que é a diferença entre cada uma das bobinas? Então, falando da válvula, essa válvula você está vendo aqui embaixo a faixa de pressão, de temperatura, conforme o catálogo. Então, ela é fabricada aí desde bitolas pequenas, meia, até bitolas grandes, então você vai encontrar essa válvula até em 4 polegadas, aí acima de 2 polegadas com conexão do tipo flange. E falando um pouquinho das bobinas, todas as bobinas da Danfoss que você está vendo aqui, exceto a bobina AM, que é a bobina para mini válvula solenoide, para aplicações muito específicas, elas vão ter a mesma furação. Então o que diferencia cada uma delas? Basicamente é a aplicação. Então, para a válvula EV220, por exemplo, que eu estava falando, você tem a bobina BB e a bobina BA. Todas essas bobinas que estão aqui na minha frente, elas têm a mesma furação. Então, todas elas seriam compatíveis para essa válvula. Mas o que elas possuem? Elas possuem potências diferentes e elas possuem também características de proteção diferentes. Por exemplo, a bobina do tipo BE, que é uma bobina muito comum em aplicações de refrigeração industrial, operando válvulas de amônia, como por exemplo a válvula EVRA, o bloco ICF, o estágio, um dos estágios da ICLX. Então ela vai ser uma bobina que é IP67, então ela possui um conector diferenciado, possui uma potência diferenciada, ela possui uma proteção maior. Já a bobina tipo BB, que é a bobina que vai ser utilizada no EV220, ela vai ser acoplada a um conector elétrico. Então são duas opções, é o conector elétrico IP65 e o conector elétrico IP67. Então uma válvula solenoide, ela vai ser composta pelo quê? O corpo, que é a própria válvula solenoide, a bobina e o conector. Uma grande vantagem da Danfoss, em termos de fornecimento, de custo, de previsibilidade, de controle, é justamente isso. Então ela fornece as peças separadas. Se você tiver um problema numa bobina, se uma bobina eventualmente queimar por uma falha de tensão, por uma sobrecarga, você pode substituir apenas a bobina e não a válvula completa. E qualquer uma das bobinas vai ser compatível com aquela válvula. Então, por exemplo, você tem um sistema de refrigeração industrial. Nesse sistema você tem um estoque de bobinas do tipo BE para suas válvulas solenoide de refrigeração, para suas válvulas EVRA. Caso você tenha uma válvula de água, uma EV220 como eu falei, lá na linha de degelo, por exemplo,
e a bobina queimar, e você não pode parar essa linha, você pode utilizar uma bobina das válvulas de refrigeração, porque ela vai ser compatível. Então essa intercambiabilidade, além de vender os componentes separados, tornando a reposição e manutenção mais barata, torna a Danfoss líder de mercado no segmento das válvulas solenoide, tanto em termos de refrigeração industrial e comercial, como é muito conhecida, mas também dentro das utilidades, porque é uma válvula com um ótimo custo, muito robusta e precisa, mas que também traz uma facilidade muito grande no momento da manutenção. Além disso, as bobinas de refrigeração. Então eu comentei sobre um estágio, que a bobina BE atende um estágio da ICLX. Por que isso? Porque um dos estágios precisa ser atendido com uma bobina BG ou BN, uma bobina de maior potência, enquanto o outro estágio ele não precisa de tanta potência e aí ele vai ser atendido com uma bobina BE. Então existem características para a aplicação de cada uma das bobinas. Então a válvula EV220, como nós falamos, uma válvula para aplicação geral, que é compatível principalmente com as bobinas BB e com a bobina BA e que vai ter ali os seus conectores. Então você pode optar entre o conector elétrico IP65 e IP67, basicamente mudando aí o grau de proteção da conexão elétrica desse dispositivo. A próxima válvula que a gente vai falar é a EV310B. Essa válvula solenoide é uma válvula solenoide de 3 vias. Então, para que ela serve? Para aplicações em máquinas de maneira geral, onde existe a injeção de ar comprimido e o possível alívio desse ar no momento de fechamento, e também para a operação da válvula pneumática AV210. Então, na válvula pneumática, você vai ter o atuador pneumático. Como ele funciona? Mediante um sinal elétrico, você vai ter a abertura da bobina, que está acoplada nessa válvula, que está acoplada ao atuador, e a partir disso, com a injeção de ar, essa válvula vai operar, ou seja, ela vai abrir a sede da válvula, o pistão da válvula que está aqui no seu corpo, ele vai abrir, permitindo a passagem de fluido. Quando a bobina fecha, esse ar vai ser liberado, ele vai ser aliviado e a válvula pneumática vai fechar. Então, qual que é a aplicação dessa válvula, por exemplo? Se você tiver uma serpentina de vapor para aquecer a água dentro de um reservatório, dentro de um tanque, você vai ter um sensor de temperatura nesse tanque, um sensor tipo PT100, e você vai ter um controlador de temperatura, ou um CLP, enfim, algum instrumento, algum controlador que faça a recepção do sinal desse instrumento, desse sensor, e que comande eletricamente a sua válvula. Então, a bobina, a válvula solenoide, ela vai servir justamente para fazer o comando da válvula pneumática que está injetando vapor nesse processo. De acordo com qual dado? De acordo com a temperatura. Então nós estamos lendo a temperatura da água, sempre, constantemente, e esse controlador vai fazer a abertura e fechamento do vapor através da válvula pneumática. E por que não fazer isso através de uma válvula solenoide, por exemplo, de maneira direta? Pode ser feito. Uma outra válvula solenoide da Danfoss é a válvula especificamente projetada para vapor, que é o modelo EV225. Essa válvula é a única válvula que possui uma bobina preta. Então, na linha da Danfoss, se você vê uma válvula com bobina preta, uma bobina preta é a bobina do tipo BQ, e ela é aplicada para vapor. Então ela tem uma construção diferente, ela tem uma proteção diferente, é uma bobina diferenciada. E uma curiosidade sobre o modelo EV225, aplicado em vapor, é que de todas as válvulas da Danfoss, ela é a única válvula que vem com a bobina montada. Então essa válvula ela já é fornecida, e normalmente é fornecida, já com a sua bobina tipo BQ acoplada na própria válvula. Então você não precisa comprar, por exemplo, válvula, bobina e conector, mesmo tendo essa possibilidade caso seja necessário. Você pode comprar a válvula já montada em um único código, ela já é fornecida assim pela Danfoss, tanto em 220 quanto em 24 volts, tendo aí a opção também de 110. Aqui, mini válvulas. Então nós temos as mini válvulas para aplicações especiais, com a bobina que vai encaixar diretamente nela. Além delas, válvulas de automação. Modelo EV224. A válvula modelo EV224 é uma válvula para alta pressão. Então, por catálogo, ela é para pressão de 35 bar e para picos de pressão de até 40 bar. Aonde essa válvula é aplicada principalmente?
tanto nas versões normal aberta quanto normal fechada, em sopradoras na indústria plástica. Então, em sopradoras de ar comprimido a alta pressão, você vai precisar aplicar uma válvula com uma alta resistência à pressão, que é uma linha de ar a alta pressão. Então, você aplica a válvula EV224. Para aplicação com EV224, a bobina ideal é a bobina do tipo BB. E naturalmente ela vai ser acompanhada por um conector, ou esse que é o IP67, ou o conector tradicional preto, que é o IP65. Então, a aplicação de ar a alta pressão, nós temos a válvula EV224. Quando você tem uma pressão negativa, ou seja, vácuo, ou uma pressão igual a zero, ou também uma pressão muito baixa, como é o caso de redes de gás, por exemplo, onde você tem uma redução significativa de pressão e você vai ter uma pressão ali de 100 milibar, 150 milibar ou às vezes até menos, existe uma solução também, que é a válvula EV250. Como a válvula EV224, a válvula EV250 ela é operada apenas com a bobina do tipo BB. Então você faz a utilização dessa bobina, da bobina tipo BB, tanto para EV224, válvula de alta pressão, quanto para EV250, que é a válvula que opera aí em vácuo a partir de zero. A EV250 ela é fabricada em meia, 3/4 e 1 polegada, e a abertura dela é uma abertura que não é assistida pelo fluido. O que isso quer dizer? Na válvula EV220, por exemplo, você precisa ter um mínimo de pressão de 0,3 bar, ou seja, 300 milibar, para que a válvula possa abrir. Então você tem essa assistência do fluido na abertura da válvula. No modelo EV250, que é esse modelo que está na minha mão, a válvula vai abrir independente da pressão que estiver na linha naquele momento. Então se você tiver um zero de pressão ou até vácuo, a válvula vai operar normalmente. Outra válvula com essa mesma característica é a válvula EV210, que é uma válvula pequena, uma válvula para pequenas aplicações, pequenas vazões. Então a EV210 também tem essa característica de abertura e ela tem uma outra característica, tem um modelo específico que é um modelo de 1/4 para vapor. Então a EV210 tem um modelo com bitola de 1/4 com vedação em PTFE, ou seja, com vedação em Teflon, podendo ser aplicado em vapor. Dessa forma, onde tem passadeiras, pequenas máquinas, bicos injetores de vapor de pequeno porte, você pode fazer uma automação utilizando essa válvula. Claro, idealmente com a bobina tipo BQ. Então essa bobina ela já é desenvolvida para trabalhar em ambientes mais quentes, para trabalhar com vapor, e você pode estar fazendo esse conjunto, então tendo aí em 1/4 a válvula EV210 para fazer o atendimento da demanda em vapor, e acima disso, em meia, 3/8, 3/4 e 1 polegada, você vai trabalhar com a EV225, que é a válvula específica para vapor. Ainda falando um pouco sobre vapor, acima de 1 polegada não existe uma válvula da Danfoss solenoide específica para vapor. E se você não tem ar comprimido, ou seja, você não pode usar uma válvula pneumática, tem que ser uma válvula solenoide, o que fazer? Então, a válvula EV220, ela possui um tipo de vedação muito comum em aplicações de água e glicol, que é o EPDM. O EPDM ele pode sim ser utilizado em vapor, só que somente em baixas pressões. Então, se você tem uma rede de condensado ou uma rede de vapor a baixa pressão, aí de 1,5, 2 polegadas, você pode utilizar uma válvula EV220 com a vedação em EPDM e ela vai te possibilitar fazer esse trabalho. Existem aplicações onde o ar comprimido não pode ser transportado até o ponto de liberação de vapor. Então, existem aplicações que você precisa fazer isso de forma elétrica e aí só tem essa questão da restrição da pressão. Então, a vedação não vai ser uma vedação em Teflon, em PTFE, como é o caso da EV225, ela vai ser uma vedação em EPDM, ela vai sim ser funcional, ela vai operar, mas ela tem essa limitação da pressão em função da temperatura. Um guia geral. Quais são as válvulas que estão aqui da Danfoss, quais são as aplicações e também depois nós vamos falar das bobinas, de maneira geral e rápida, quais são elas, quais são os modelos e quais são as aplicações.
EV220 para uso geral, aplicação geral em líquidos como água, glicol, gases como ar comprimido e gás mesmo, e aplicações de vapor a baixa pressão. EV225, aplicação em vapor, então abertura e fechamento em sistemas de vapor com operação elétrica, aí com a limitante que ela vai até 1 polegada. A EV220, só complementando, ela vai ser fabricada ali em até 4 polegadas, então até 2 polegadas com conexão rosca e acima disso com conexão flange. EV310, válvula solenoide de 3 vias, para aplicações onde existe a necessidade da injeção do ar comprimido e também do seu alívio, para operação de, por exemplo, atuadores pneumáticos. EV210, uma válvula de 1/4, 1/8 para menores capacidades, aplicações menores e com operação a partir de zero, sem a necessidade de assistência do fluido para abrir, também com a sua versão com vedação em PTFE, com vedação em Teflon, para aplicações em vapor. As mini válvulas solenoides, então tanto a versão 3 vias quanto a versão 2 vias, para aplicações especiais com um pequeno espaço físico e também, obviamente, com uma pequena demanda de vazão de fluido. A válvula tem uma vazão muito limitada, até pelo seu tamanho, pelo tamanho do seu orifício. Válvula EV250, então aí fabricada entre meia e 1 polegada, é uma válvula para aplicação especial que não necessita de pressão do fluido para abrir. Então ela abre tanto em vácuo quanto em pressão zero, por exemplo, sem a necessidade da assistência do fluido, a sua abertura é realizada. E a válvula EV224 é uma válvula solenoide então para alta pressão, aplicações em ar comprimido e gases até de 35 a 40 bar de pressão. Um guia prático também aqui sobre as bobinas que estão na nossa frente. Bobina do tipo BF, bobina com cabo, então essa bobina é muito usual em sistemas de refrigeração comercial, mas ela também é aplicada em alguns casos na indústria. A mini bobina, a bobina AM, é aplicada nas mini válvulas solenoide. A bobina tipo BA é a bobina de série mais econômica, é a bobina mais barata, digamos assim, da Danfoss. Ela é aplicada nas EV210, EV220, mas principalmente nas válvulas 3 vias, por ter essa abertura no seu topo, o que permite aí a saída do alívio de ar comprimido. Bobina BG e BN, muito aplicadas aí em aplicações de refrigeração industrial, em válvulas de amônia, especialmente onde é demandado uma potência maior, como por exemplo no segundo estágio da válvula ICLX, como a gente comentou. Bobina do tipo BE, então uma bobina para aplicações tanto em automação quanto em refrigeração industrial, onde é exigido um grau de proteção maior. Existe a versão somente com a proteção aqui para os pinos e a versão que vem já com o seu conector elétrico, que é o conector elétrico IP67. A bobina preta, que é a bobina tipo BQ, aplicada na válvula EV225 em aplicações em vapor, então ela já é fornecida junto com a válvula, conforme eu comentei anteriormente, e também ali com a EV210, quando aplicada em sistemas de vapor. E a bobina mais tradicional para o uso em automação industrial, ou seja, tanto para a válvula EV224 quanto EV250, ela é obrigatória, mas para as válvulas EV210 e EV220 ela é normalmente utilizada também, que é a bobina do tipo BB, fornecida aí com o conector IP67, ou conector cinza, ou com o conector IP65.